Irmãos, antes de nós abrirmos a palavra do Senhor, como de costume, nós vamos primeiro orar ao Senhor, nós vamos colocar nossas vidas diante do Senhor, colocar a igreja diante do Senhor, reconhecendo que o nosso lugar é diante de Cristo, o nosso lugar é diante do nosso mediador, que nos guia, que nos pastoreia, que nos orienta. Oremos ao Senhor nessa noite, coloquemos as nossas vidas diante do nosso Deus, do nosso Salvador, do nosso Redentor. Senhor, nós oramos ao Senhor, Pai, nessa noite, gratos pelo privilégio, Pai, de sermos chamados pelo Teu nome, o privilégio de sermos a Tua igreja, de sermos o Teu povo, o privilégio, Senhor Deus, de lembrarmos da Tua salvação, o privilégio, Deus, de lembrarmos que o Senhor, por meios tão humildes e singelos, o Senhor trouxe a salvação a esse mundo. Lembrar que o Senhor escolheu os que não eram poderosos, os que não eram fortes. O Senhor não escolheu os mais inteligentes, os mais sábios. O Senhor escolheu, Senhor Deus, de fato, muitas vezes os pobres deste mundo, as coisas frágeis, as coisas desprezíveis desse mundo. E nós te louvamos, ó Deus, porque a Tua salvação é gloriosa, justamente porque não depende do homem, justamente porque não depende de nós. Nós não somos salvos pelas nossas capacidades, pelas riquezas que construímos, pela sabedoria que alcançamos com o tempo. Nós somos salvos unicamente pela graça do Senhor na salvação em Cristo. E por isso nós te louvamos, nós te rendemos graças e te pedimos, ó Deus, como igreja do Senhor, que nós jamais venhamos a nos esquecer dessa verdade, que nós jamais deixemos de louvar o Senhor, de engrandecer o Senhor diante de tamanha salvação. Que a Tua salvação, ó Deus, possa produzir em nossos corações louvor sincero, alegria sincera diante do Senhor. Que a Tua salvação, Senhor Deus, possa produzir em nós exultação, para que louvor e alegria estejam em nossos lábios sempre. Que a alegria da salvação possa ser renovada sobre nós. E que em nome do Senhor Jesus Cristo nós possamos aprender a cultuar ao Senhor, adorar o Senhor, louvar o Teu nome com alegria diante da Tua salvação. Santifica a Tua igreja e renova em nós o prazer, a alegria de servir ao Deus que é Redentor, que é o nosso Salvador. Salvador de pessoas tão humildes, tão frágeis como nós. Louvado e engrandecido seja o Senhor por tamanha salvação e nos dá a alegria dessa salvação todos os dias da nossa vida. Essa é a nossa oração no nome dEle. Amém. Amém. Irmãos, vamos abrir a palavra do nosso Deus nesse momento no Evangelho de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 1. Nós faremos nessa noite a leitura a partir do versículo 46 até o versículo 56. Um texto certamente muito conhecido. Lucas, capítulo 1, do versículo 46 ao versículo 56. Eu farei a leitura desse texto. Escute com atenção e com fé a palavra de Deus. Assim diz a palavra do Senhor. Então Maria disse: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque Ele atentou para a humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurado. Porque o Poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derrubou dos seus tronos os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como havia prometido aos nossos pais. Maria permaneceu cerca de 3 meses com Isabel
e voltou para casa. Amém. Vamos mais uma vez ao Senhor em oração, desta vez pedindo que Ele possa nos auxiliar na compreensão da Sua palavra, na compreensão das Sagradas Escrituras. Oremos ao nosso Deus. Senhor, nós te agradecemos, Pai, e te louvamos por essa noite, pelo privilégio de cultuarmos ao Senhor e de agora lermos a Tua palavra e nos prepararmos para ouvi-la sendo pregada a nós. A nossa oração é simples. Fala ao nosso coração, Senhor. Aplica a Tua palavra ao nosso coração. Em nome do Senhor Jesus Cristo nós oramos. Amém. Irmãos, normalmente essa época do ano é marcada pelas comemorações referentes ao Natal. E como nós mencionamos já no domingo passado, isso faz parte da nossa cultura, não só da cultura do Brasil, mas de outras culturas influenciadas de alguma maneira pela perspectiva cristã, né? Desde a perspectiva católica e assim por diante. Mas o que nós vemos muitas vezes, irmãos, é que a nossa cultura, o nosso povo, muitas vezes não sabe dar a resposta devida ao nascimento do Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos fazer festa, nós sabemos comemorar, nós sabemos dar presentes, nós sabemos receber presentes, nós sabemos criar boas campanhas de marketing e assim por diante. Nós sabemos até mesmo aproveitar um pouco essa época. Mas certamente o que nos falta compreender é como nós podemos responder a Deus diante da sua salvação. O que nós devemos fazer diante da salvação de Deus, o que nós somos chamados a fazer diante do anúncio do nascimento do Senhor Jesus Cristo. Certamente o Cântico de Maria, o Magnificat, é uma boa resposta para a pergunta sobre o que nós devemos fazer diante da salvação do Senhor Jesus. Lucas, o companheiro do apóstolo Paulo, ele é o autor desse evangelho que nós acabamos de ler. Na verdade, ele é o autor tanto do evangelho de Lucas, como ele também é o autor do livro de Atos. E a verdade é que ele escreveu esses dois livros, Lucas e Atos, para ser uma obra de 2 volumes. Um livro com 2 volumes, onde ele contaria a obra de Deus a partir do Senhor Jesus Cristo, até mesmo aquilo que aconteceu a partir dos apóstolos do Senhor Jesus Cristo, como nós vemos muito bem no relato de Atos. E aqui nós começamos a perceber, no início do Evangelho de Lucas, que Lucas sim era um homem estudado, um homem que tinha a capacidade de averiguar muito bem o que acontecia nos seus dias e coletar muito bem as informações necessárias para falar da vida de Jesus e assim por diante. Mas o que nós percebemos acima disso é que Lucas era um evangelista e que o propósito de Lucas nada mais era do que levar homens e mulheres à fé em Jesus Cristo. E é por isso que ele começa o seu evangelho anunciando a chegada do Senhor Jesus Cristo. É por isso que ele escolhe anunciar o evangelho, a chegada do reino de Deus, a chegada do Filho Jesus Cristo logo no início do seu evangelho. E nós podemos ver isso logo no início, quando o anjo Gabriel ele visita Maria para anunciar o nascimento do Senhor Jesus Cristo. Se nós olharmos os versículos 26 a 38 do capítulo 1 de Lucas, você vai ver o diálogo entre Gabriel e Maria, e Gabriel anunciando a Maria que o ente que estava sendo concebido, ou que seria concebido no ventre dela, era santo, e por isso seria chamado Filho de Deus. Após receber essa notícia, então, Maria fez uma grande viagem, uma longa viagem, mais ou menos de 150 quilômetros, para encontrar Isabel, onde o pequeno João Batista também estava, no ventre de Isabel, no ventre da sua mãe. E depois dessa longa viagem de muitos quilômetros, Maria encontra Isabel, e Isabel então festeja com alegria, não só a chegada de Maria, mas a chegada daquele que Maria carregava no ventre. Não só isso, o próprio João Batista se alegrou no ventre da sua mãe Isabel. Logo após isso, no versículo 46, o que nós vemos é mais alegria. Agora uma alegria descrita na forma de uma poesia, na forma de um cântico. Nós podemos dizer, no formato de um salmo ao Senhor. Isso porque Maria resolve louvar a Deus diante do anúncio que havia recebido, o anúncio de salvação. É interessante que esse louvor, que esse cântico ficou conhecido como Magnificat, uma palavra no latim que significa magnificar, engrandecer, justamente por causa da primeira frase desse cântico, quando Maria diz: a minha alma engrandece ao Senhor. E a verdade é que esse cântico se tornou muito famoso e foi muitas vezes cantado ao longo da história da igreja. Inclusive,
o grande músico Bach escreveu uma canção longa, uma música muito longa, para ilustrar em homenagem a esse cântico de Maria. Em outras palavras, é um cântico certamente de valor histórico inestimável, mas especialmente, acima de qualquer outra coisa, esse cântico é uma expressão sincera de louvor a Deus diante da sua salvação. E é por isso que nessa noite, através do cântico de Maria, nós aprendemos qual deve ser a nossa resposta diante da salvação de Deus. Nós aprenderemos a louvar ao Senhor diante da sua maravilhosa redenção através de Jesus Cristo. Através das palavras desse cântico, nós aprenderemos a louvar o Senhor por causa da sua salvação através do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ver isso em dois momentos. Primeiro, nós vamos aprender através desse cântico a engrandecer a Deus com todo o nosso ser. Veja que no início do cântico, Maria, diante da salvação do Senhor, começa a expressar o louvor mais íntimo da sua alma diante dos maravilhosos feitos que estavam prestes a acontecer. Veja que Maria diz o seguinte: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, o meu Salvador, porque Ele atentou para a humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. Veja que logo no início Maria convida todos a louvarem ao Senhor. Na verdade, ela convida a sua própria alma a louvar ao Senhor, quando ela diz: a minha alma engrandece ao Senhor. E claramente ela expressa, irmãos, que o louvor dela está vindo do mais profundo do seu íntimo, está vindo do seu coração, está vindo da sua alma. Tudo o que Maria tinha, tudo o que Maria possuía, o mais íntimo do seu coração, estava expressando louvor a Deus. Ela diz: a minha alma engrandece ao Senhor. E logo ela afirma: o meu espírito se alegrou em Deus, o meu Salvador. E aqui, irmãos, nós temos um exemplo muito claro de uma das características mais belas da poesia bíblica. A poesia bíblica é conhecida por um artifício que você vai encontrar muito nos Salmos, nos Provérbios e em outros livros da Palavra de Deus, que é a característica do paralelismo. Sempre na poesia bíblica você vai encontrar paralelos de ideias que são muito semelhantes, como aqui Maria falou. Maria, ela diz: a minha alma engrandece ao Senhor, e logo em seguida ela diz: o meu espírito se alegrou em Deus, o meu Salvador. E nesse paralelo nós podemos aprender algumas coisas, porque nós temos aqui um paralelo que faz com que a gente perceba a unidade em algumas palavras, em alguns conceitos que Maria expressa aqui. Veja, primeiro ela fala sobre a sua alma e sobre o seu espírito. E aqui nós podemos perceber mais uma vez que Maria está falando do louvor do mais íntimo do seu coração. Ela está dizendo que todo o seu ser, toda a sua alma, todo o seu espírito louva ao Senhor. O louvor de Maria vinha do íntimo do seu coração. Mas perceba também que Maria, ela coloca em paralelo duas outras coisas. Ela diz: a minha alma engrandece ao Senhor. E isso está em paralelo com a sua frase: e o meu espírito se alegrou em Deus, o meu Salvador. Observe, não só é a alma e espírito que estão em paralelo aqui, mas engrandecer ao Senhor e se alegrar no Senhor também estão em paralelos aqui. E aqui nós aprendemos algo fundamental que nós devemos compreender sobre o louvor a Deus diante da sua salvação. O louvor a Deus, irmãos, sempre está conectado com a alegria da salvação. O louvor a Deus sempre está conectado com a alegria dos seus servos por causa da sua salvação. E aqui nós aprendemos que na Bíblia muitas vezes o engrandecer, o louvor e a alegria são sinônimos. É impossível, ou deveria ser impossível para nós, louvar a Deus, engrandecer a Deus pela sua salvação com tristeza, com pesar. É lógico, irmãos, que a vida não é fácil. É lógico que nós vamos ter momentos de tristezas, momentos de angústias, de dificuldades. Todos nós passamos por esses dias. Mas diante da salvação de Deus, diante das boas notícias que Maria havia recebido e que nós recebemos em Cristo, todos nós devemos nos alegrar e louvar com alegria ao Senhor. Ela engrandece a Deus com alegria, e por isso os nossos louvores devem ser preenchidos com alegria.
E essa deve ser uma questão sincera do nosso coração. Quando nós ouvimos a respeito da salvação de Cristo, quando nós ouvimos a respeito do Evangelho, quando nós ouvimos a respeito do Filho de Deus que se fez carne, viveu entre nós, morreu pelos nossos pecados e ressuscitou, qual é a nossa resposta? Como nós respondemos a Deus diante dessa grande notícia? Será que nós respondemos a Deus com a alegria devida? Será que nós respondemos a Deus com um louvor alegre e exultante em nosso coração? Ou será que nós respondemos a Deus com um louvor, vamos dizer assim, meia boca? Será que nós com alegria louvamos a Deus todos os dias em nossas casas? Será que no nosso dia a dia, nos nossos trabalhos, no contexto da nossa família, nós lembramos de engrandecer ao Senhor e de louvar o Senhor diante da sua salvação? Será que no culto a Deus, no dia do Senhor, no domingo, pela manhã e pela noite, nós cantamos com alegria ao nosso Deus? Ou será que nós cantamos como se nós não tivéssemos nada a comemorar, nada a nos alegrar? Será que o nosso louvor de fato é feito com essa alegria? Será que nós estamos dando a resposta adequada a Deus? O cântico registrado em Lucas nos ensina que a resposta adequada para a salvação de Deus é um louvor alegre do nosso coração. É um louvor que reconhece a grandeza de Deus. E aqui fica muito claro, Maria não está acrescentando grandeza a Deus, mas ela está apenas reconhecendo a grandeza que Deus tem. E esse louvor é alegre, e esse louvor também é humilde. Observe que Maria faz questão de dizer: o meu espírito se alegrou em Deus, o meu Salvador. E aqui, irmãos, nós temos as razões pelas quais Maria louva. No início do cântico nós temos o seu louvor: a minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegrou em meu Salvador. Mas a partir desse momento ela passa a recitar as razões da sua alegria, as razões do seu louvor, quando ela começa a anunciar que Deus é o seu Salvador. E faz todo sentido Maria dizer que Deus é o seu Salvador, porque essa foi a mensagem de Gabriel. O anjo Gabriel, quando encontrou Maria, disse que o menino que estava no ventre dela se chamaria Jesus. E nós vimos na semana passada que o nome Jesus significa Yahvé salva, o Senhor salva. Não é por acaso que Maria então louva a Deus como seu Salvador, porque é justamente o seu Salvador que foi prometido. É o seu Redentor, é o seu Salvador que está sendo prometido aqui. E veja, irmãos, Maria reconhece a sua necessidade de salvação. Maria reconhece os seus próprios pecados diante de Deus. Ela reconhece a sua humildade diante do Senhor, porque ela diz que Deus é o seu Salvador, e isso mostra claramente que ela compreendia o seu lugar na história da redenção. Ela compreendia, como nós vamos ver aqui, que ela era bem-aventurada por ter sido escolhida para portar o Filho de Deus, mas ao mesmo tempo ela reconhecia que ela era uma pecadora que necessitava de salvação, a ponto de chamar Deus de seu Salvador. A salvação de Deus leva Maria a engrandecê-lo, porque ela necessitava da salvação e ela obteve essa salvação. A salvação de Deus, irmãos, deve nos levar a um louvor alegre e um louvor humilde. No louvor a Deus não há lugar para soberba, para arrogância. No louvor a Deus não deve haver lugar para apresentações, para shows. No louvor a Deus deve haver lugar para humildade. Deve haver lugar para reconhecimento sincero de que nós somos pecadores e que nós necessitamos urgentemente da salvação. Só pode chamar Deus de Salvador aquele que reconhece humildemente a sua necessidade de salvação, como Maria fez aqui. Por isso, se o nosso louvor a Deus não é alegre e não é humilde, certamente ele não é uma resposta adequada à salvação. A salvação de Deus nos leva, de fato, a um louvor alegre, exultante e um louvor também humilde. É interessante, irmãos, que com isso eu não quero dizer que o louvor a Deus ele deve ser o local onde nós vamos
pular, saltar, dar cambalhota e esse tipo de coisa. Não é esse o propósito aqui, não é esse o propósito do culto. Mas também não é o propósito do culto que nós louvemos a Deus como se nós estivéssemos num velório, como se nós estivéssemos tristes pelo que está acontecendo aqui. Pelo contrário, nós devemos louvar a Deus com alegria, levantar as nossas vozes com alegria ao Senhor, porque essa é a sua salvação e porque nós estamos alegres pela sua salvação. Esse louvor, como eu já falei, combina alegria e humildade, e essa humildade ficará mais claro nas próximas palavras de Maria, quando ela diz: porque Deus, Ele atentou para a humildade da sua serva. E aqui, irmãos, essa palavra humildade, ela é importante, porque aqui ela não é uma característica da personalidade, como quando nós falamos de alguém, nós dizemos: essa pessoa é muito humilde. Nós não estamos falando aqui, Maria não está falando aqui da sua característica de personalidade, Maria está falando da sua situação. Em outras palavras, essa palavra humildade é sinônimo de pequenez, é sinônimo de pobreza, de uma pessoa simples, sem fama, sem riqueza, sem status. E essa era justamente a situação de Maria. Ela reconhece isso. Ela diz que Deus olhou para a sua situação humilde. Ou seja, Maria olha para Deus e diz: eu não sou ninguém para que o Senhor me escolha. Maria não era famosa, Maria não era uma grande rainha, não era uma princesa, não era alguém que tinha grandes poderes. Pelo contrário, era uma moça, muito provavelmente uma adolescente ainda, de uma família simples, de um lugar simples, casada ou que iria casar com um homem simples também. Mas Deus olhou para ela. Na humildade de Maria, na sua simplicidade, Deus olhou para ela. De modo que ela diz com alegria: desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada. E essa é a verdade. Nós estamos aqui tantos anos depois, louvando a Deus pela vida de Maria. E aqui, irmãos, essa é uma diferença fundamental. Nós não louvamos Maria, mas louvamos a Deus pela vida dela. Porque de fato ela foi bem-aventurada. Porque na sua humildade, na sua pobreza, na sua simplicidade, ela foi salva pelo Senhor. E ela recebeu o grande benefício de receber o Filho de Deus no seu próprio ventre. Ela reconhece isso. Ela é, de fato, humilde o suficiente para reconhecer que ela não merecia essa graça. Ela não merecia a graça de receber o Filho de Deus. Ela não merecia a graça da salvação. Ela não merecia as boas notícias que ela estava ouvindo através do Senhor. E é por isso que ela diz: o Senhor olhou para a sua serva na sua humildade. E aqui, irmãos, a palavra serva é uma palavra dura, porque a palavra serva, no texto original, significa literalmente escrava. Maria está dizendo: Deus olhou para a sua escrava, ou seja, ela está mostrando a sua condição de muita simplicidade, de pobreza diante do Senhor. Deus olhou para a sua escrava, e por causa disso, muitos me considerarão bem-aventurados. E ela, de fato, foi a bem-aventurada pela graça de Deus. Ela foi abençoada por Deus. Ela foi alvo da bondade e da graça de Deus. E por isso nós devemos louvar o Senhor pela vida de Maria. Nós devemos louvar o Senhor por causa do instrumento que ela foi para os propósitos santos de Deus. Nós não oramos a Maria. Nós não cremos que ela é uma mediadora ou uma medianeira até o Senhor Jesus Cristo. Não, em nenhum texto da Bíblia ela ocupa esse papel e ela mesma não fala de si mesma nesses termos. Pelo contrário, ela assume a sua humildade, a sua simplicidade, a sua necessidade do Senhor. E é justamente por isso que nós devemos louvar a Deus pela vida dessa moça, que foi tão importante para o plano de redenção que Deus realizou. Uma moça humilde foi alvo da graça, da bondade e da salvação do Senhor. E ela cantou ao Senhor. E o seu cântico até hoje serve como um modelo de oração e de louvor ao Senhor. Por essa razão, ela mesma exclama, ela diz: o poderoso, e aqui é uma referência a Deus, o poderoso me fez grandes coisas. Ela diz: santo é o seu nome. E nós vemos como uma adolescente tão simples
tem uma teologia tão apurada sobre Deus, tem um conhecimento tão verdadeiro sobre Deus. Veja, ela já chamou Deus pelo seu nome Senhor, já falou sobre Ele como seu Salvador, já falou dele como santo, já falou dele como poderoso. Maria sabe a quem ela serve. Maria conhece muito bem o Deus que ela serve. Ela sabe que o Deus que ela serve é santo, poderoso. E é por isso que ela está alegre, porque ela diz: um Deus santo, poderoso e bom olhou para mim, para me trazer salvação e para me agraciar com o privilégio de carregar o Filho, o Salvador, no ventre. Veja que no versículo 50, Maria fala também da misericórdia de Deus. E aqui nós vemos que a santidade de Deus e misericórdia estão lado a lado. Veja, a sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Veja, tanto a santidade de Deus quanto a misericórdia de Deus são motivos de louvor. Elas não são coisas opostas e normalmente nós pensamos que é. Nós pensamos que Deus, que é santo, não pode ser ao mesmo tempo misericordioso e vice-versa. Porque de fato a santidade de Deus nos mostra um Deus que não aceita o pecado, que não aceita a iniquidade. Mas ao mesmo tempo, a misericórdia de Deus nos mostra que Ele aceita o pecador não como ele é, mas para transformá-lo, para regenerá-lo e por graça salvá-lo. É maravilhoso compreender que a santidade de Deus não é um empecilho para a sua misericórdia, muito pelo contrário. Santidade, misericórdia, graça, bondade, todos os atributos de Deus estão juntos, perfeitamente unidos para expressar a salvação de Deus gloriosa nesse mundo e a nós. De maneira que nós vemos que ela derrama a sua alma diante do Senhor, porque Deus é misericordioso e que a sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. E é interessante, como o reconhecimento da santidade de Deus, do poder de Deus, da grandeza de Deus, fazem Maria lembrar dessa expressão tão comum no Antigo Testamento: aqueles que o temem. E aqui, lógico, irmãos, que o texto não está falando de um medo que nos afasta de Deus, nem um medo que nos faz correr de Deus, que faz fugir de Deus, mas sim, o texto está nos falando de uma reverência santa diante daquele que é maior do que nós, diante daquele que é mais poderoso do que nós. Muitas vezes nós achamos que Deus é igual a nós, ou nós tratamos Deus como se Deus fosse igual a nós, nós nos dirigimos a Deus como se Deus fosse um igual, como se Deus fosse um outro homem. Mas Maria nos lembra que uma característica do louvor verdadeiro é justamente a humildade de temer o Senhor pela sua grandeza. Deus não é igual a nós. Deus é infinitamente superior a nós. Ele é soberano, Ele é poderoso, Ele é majestoso, Ele é cheio de graça, cheio de misericórdia, Ele é eterno, Ele não tem fim, Ele é perfeito, Ele é santo. Por isso nós devemos temer ao Senhor. Por isso nós devemos temer e tremer diante da sua presença. Porque Ele não é mais um homem, como nós somos. Ele é Deus verdadeiro, justo e santo. Diante da sua maravilhosa redenção, diante dos seus atributos, diante de quem o Senhor é, nós devemos louvar o Senhor. E veja que o John Flávio ele afirma que a principal manifestação da bondade de Deus foi na sua obra de redenção através de Cristo. E isso concorda claramente com o cântico que nós estamos ouvindo aqui. De todas as suas bondades, de todas as suas graças, e são muitas, inumeráveis, a maior de todas é a salvação em Cristo. De todas as graças derramadas, a salvação de Cristo é a primeira, a principal. De toda a bondade de Deus, a manifestação principal é a salvação em Cristo Jesus. De maneira que o Thomas Boston ele diz que na redenção, Deus se separou da sua joia mais rica, do deleite eterno da sua alma. Na redenção, Deus entregou a sua joia mais valiosa, o seu bem mais precioso. Aquele que é o autor do universo, o Senhor de todas as coisas, entregou aquilo que era mais valioso a Ele, o seu próprio Filho, para viver por nós,
para morrer por nós. O que deve fluir, irmãos, do conhecimento dessas verdades deve ser o louvor sincero, humilde e grato a Deus. Lembrar do nascimento do Senhor Jesus deve produzir em nós louvor sincero por sua salvação. Qualquer coisa diferente disso não é uma resposta adequada ao nascimento de Cristo. Decorar nossas casas nessa época, juntar a família num almoço ou num jantar e tantas outras coisas feitas nessa época não são uma resposta adequada a Deus. A única resposta adequada a Deus é um louvor sincero, um louvor humilde dos nossos corações. Isso não significa que essas coisas são pecado ou que elas estão erradas em si mesmo. Mas o que eu quero que os irmãos percebam é que essas coisas, sem um louvor sincero a Deus, sem uma gratidão sincera a Deus, sem uma percepção verdadeira da grandeza da salvação de Deus, são fúteis, são desprezíveis ao Senhor. Por isso, creia no Senhor Jesus Cristo para a sua salvação. Creia que o nascimento de Cristo não foi dado para que nós celebrássemos uma única vez ao ano. Lembre-se que a vinda do Senhor Jesus Cristo deve ser celebrada todos os dias como a vinda da nossa própria salvação. Se você crê no Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, como fez Maria, então você também poderá confessá-lo como Salvador e poderá louvá-lo como Salvador. E aí o nascimento do Senhor Jesus Cristo não será mais uma data comemorativa familiar, mas então o nascimento do Senhor Jesus Cristo será uma verdade eterna, ser comemorada todos os dias e especialmente comemorada todos os domingos com a Igreja do Senhor. Mais do que isso, será uma verdade que vai ser comemorada por todo o povo de Deus, por toda a eternidade. Diante da maravilhosa salvação, da redenção de Jesus Cristo, nós devemos engrandecê-lo com todo o nosso ser e, em segundo lugar, nós devemos louvá-lo pela sua obra de salvação, pelo seu povo. Quando nós olhamos para o Cântico de Maria, nós podemos encontrar pelo menos duas grandes divisões. Nos primeiros versículos, Maria louva a Deus e expressa o seu louvor em termos mais individuais. Mas agora, a partir do versículo 51, nós podemos observar que Maria expressa o seu louvor a Deus agora em termos coletivos, por aquilo que ele realizou na vida do seu povo. Veja, a partir dos versículos 51 até o versículo 53. Agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derrubou dos seus tronos os poderosos e exaltou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Veja como as palavras são interessantes aqui do cântico. Todas essas declarações nesses versículos possuem o verbo no passado, ou seja, parecem se referir a algo que já aconteceu. Mas, ao mesmo tempo, o contexto do cântico nos faz perceber que Maria não está olhando apenas para o passado. Maria está olhando para o futuro, para a salvação que vai vir. Afinal de contas, Maria está louvando a Deus por causa do anúncio do nascimento de Jesus que ainda iria acontecer. Pela salvação que ainda iria acontecer. Por isso, irmãos, nos parece melhor entender as palavras de Maria como expressões de fatos gerais. Expressões máximas ou máximas a respeito daquilo que Deus faz, da obra que Deus realiza nesse mundo. Ou seja, Maria está louvando ao mesmo tempo a Deus por um padrão que acontece ao longo da história e ao mesmo tempo está louvando por algo que vai acontecer ainda através da salvação em Jesus Cristo. Maria está lembrando que Deus age com poder nesse mundo. E a imagem aqui do braço forte é uma imagem muitas vezes repetida no Antigo Testamento. Deus salvando o seu povo com braço forte, com mão estendida. E aqui, irmãos, essa imagem é muito bem lembrada no Êxodo do Egito, por exemplo, quando Deus diz que salvou o seu povo com um braço forte. E certamente Maria está lembrando dessa ocasião aqui. Certamente Maria está lembrando de como Deus salva o seu povo com poder, como Deus salva o seu povo com um braço forte. A imagem é a mão poderosa de Deus, tão conhecida pelo seu povo. E Maria está não só lembrando do que aconteceu no passado, mas ela está nos lembrando que da mesma maneira que Deus salvou o seu povo repetidas vezes no passado, Ele fará mais uma vez.
Mais uma vez, com braço forte, mais uma vez com mão estendida, Deus salvará o seu povo, porque é isso que Ele faz. Esse é o padrão das suas ações nesse mundo. Por seu poder, Deus dispersa os soberbos de coração. Deus derruba o trono dos poderosos. Por graça, Deus exalta os humildes. E nós podemos ver isso na própria vida dela. Ela acabou de dizer que ela era uma moça humilde, que estava sendo exaltada pelo Senhor, que seria considerada bem-aventurada pelo Senhor. E quando Deus age com justiça, destruindo os seus inimigos, Ele exalta o seu pequeno povo nesse mundo. E é interessante que um comentarista chamado Joel Green, ele diz o seguinte: o poderoso Deus é contrastado aqui com o humilde. E Ele, como poderoso que Ele é, Ele age em nome do humilde. O poderoso fica do lado dos humildes. É isso que Maria está dizendo. Maria está dizendo: eu sou pobre, mas Deus, o poderoso Deus, Ele age em favor dos humildes de coração. Ele age em favor dos pobres de coração. E o cântico, irmãos, não está nos dizendo que Deus vai produzir uma revolução social, onde os pobres irão tomar o lugar do rico, ou coisa nesse sentido. Deus também não está prometendo aqui prosperidade financeira ou algo nesse sentido. Eu creio que o que Maria está celebrando aqui é aquilo que o apóstolo Paulo falou em 1 Coríntios. Abra a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 1, e nós leremos os versículos 26 a 29, que eu creio que expressam verdades semelhantes àquilo que Maria afirma no seu cântico. 1 Coríntios 1, versículo 26 a 29. Primeira Coríntios 1, versículo 26 diz assim: irmãos, considerem a vocação de vocês. Não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Maria, irmãos, está louvando a Deus por essas mesmas verdades, pela verdade gloriosa de que a salvação não veio para os poderosos desse mundo. A salvação não veio para aqueles que são mais sábios, mais inteligentes, mais capazes. Deus trouxe salvação não para os poderosos, mas justamente para os humildes, para os desprezados, para aqueles que não são, para envergonhar aqueles que são, justamente para que ninguém tenha do que se gloriar, do que se vangloriar na presença de Deus. E que, mais uma vez citando Joel Green, ele diz que o cântico de Maria não é uma chamada para agirmos em uma ação revolucionária, pelo contrário, é uma celebração da ação humana. Deus está nos ensinando a louvá-lo por aquilo que Ele faz, e Ele salva o humilde, o pobre. Não é à toa que Jesus Cristo nos ensina: bem-aventurado os pobres de espírito. Nós somos chamados, irmãos, a compreender que a nossa salvação não é dada pelos nossos méritos, por aquilo que alcançamos, pelo aquilo que produzimos. Pelo contrário, Deus nos ensina que a sua salvação é para os humildes, a sua salvação é para os pobres de espírito, ou seja, para aqueles que reconhecem a sua necessidade espiritual de salvação e de redenção em Cristo Jesus. É por isso que a salvação é ainda mais gloriosa, é por isso que a salvação é ainda mais um motivo de louvor ao Senhor, porque não são salvos os poderosos, são salvos os humildes. Não são salvos os ricos, são salvos os pobres de espírito. Porque Deus escolheu as coisas humildes e desprezadas desse mundo para que Ele fosse glorificado por meio dela. Assim como Ele escolheu uma simples jovem para ser a mãe do Salvador, Ele escolheu pobres pecadores como nós para sermos alvos da sua salvação e servos que o louvassem com gratidão. Por isso nós podemos louvar a Deus, porque Ele não nos escolhe segundo os nossos méritos, mas por graça. De maneira que os pobres encontram alimento em Deus, de maneira que os ricos estão famintos de Deus, porque eles não têm a salvação do Senhor. Por meio da salvação em Cristo, irmãos,
os nossos olhos veem, os nossos olhos são transformados. Por meio da salvação em Cristo, os pobres espirituais encontram alimento e são fartos. Por meio da salvação em Cristo, aqueles que estão cheios, ricos, são esvaziados. De maneira que até aqueles que imaginam ter alguma coisa, até o que têm eles perdem. Veja que ainda no fim do cântico, Maria louva ao Senhor por sua fidelidade nos versículos 54 e 55. Veja que o que é lembrado aqui é a aliança que Deus fez com o seu povo, a fidelidade de Deus, a aliança que Ele fez ao seu povo, quando diz o seguinte: amparou Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e de sua descendência, para sempre, como havia prometido aos nossos pais. Veja, irmãos, que Maria faz questão de lembrar de toda a história da redenção. Veja que Maria faz questão de lembrar que aquela salvação que ela está louvando a Deus, pela qual ela louva a Deus, não é uma salvação que foi prometida a ela simplesmente, mas é uma salvação que foi prometida ao povo de Deus, que foi prometido desde os dias de Abraão e para toda a sua descendência. Afinal de contas, Deus apareceu a Abraão e disse que através dele, da sua descendência, todas as famílias da terra seriam abençoadas, seriam benditas. Ela compreende muito bem que as promessas de Abraão estão se cumprindo em Cristo. Ela compreende muito bem que as promessas de salvação e de bênção para todas as nações irão se cumprir naquele menino que ela geraria no seu próprio ventre. Deus estava cumprindo as suas promessas, aquilo que foi prometido a Abraão, a Isaque e a Jacó. Deus se lembraria da sua misericórdia, Deus se lembraria da sua salvação. No fim das contas, Deus nunca esqueceu das suas promessas e da sua salvação. E é bom, irmãos, como é bom saber que nós não louvamos a Deus como indivíduos, nós louvamos a Deus como um povo. Como é bom saber que a nossa salvação, a promessa de salvação, o povo que foi salvo não começou com a nossa geração. Não começou com a geração dos nossos pais. Muito pelo contrário. O povo que foi salvo, as promessas de salvação, começou desde o início da história da humanidade, quando depois do pecado, Deus chamou pecadores para a salvação. Começando de Adão, depois da queda, passando por Abel, por Sete, por Enos, como nós vimos hoje pela manhã, passando por Noé, por Abraão, Isaque, Jacó, Davi e tantos outros homens e mulheres que nós podemos lembrar ao longo da história bíblica. Nós não louvamos a Deus como indivíduos, nós louvamos a Deus como um povo, como uma descendência santa, que ouve as promessas do Senhor, que somos salvos pelas promessas do Senhor. Por isso, sempre que louvar a Deus, sempre que nós nos reunimos em culto, lembre-se que nós não estamos louvando a Deus por uma salvação individualista. Nós estamos louvando a Deus porque Ele redimiu um povo, porque Ele escolheu um povo para si, Ele salvou um povo para si, Ele redimiu um povo para si. E a resposta que esse povo pode dar, a resposta que nós devemos dar, é louvor sincero, alegre e humilde diante dele. Ao nos lembrar que Deus nos amparou, que Deus se lembrou da sua misericórdia conosco, que Deus se lembrou do que havia prometido aos nossos pais. Deus traz uma salvação em Cristo Jesus. O nascimento de Jesus Cristo é de fato uma manifestação muito clara do cumprimento das promessas de salvação. E nós somos chamados então a louvá-lo com todo o nosso ser pelas suas obras e louvar pela obra de salvação de Deus pelo seu povo. Nós louvamos a Deus por quem Ele é, pelas suas qualidades, seus atributos, e nós louvamos a Deus também pelas suas grandiosas obras e pelos seus poderosos feitos. Por isso, nessa noite, creia no Senhor Jesus Cristo. Por isso, nessa noite, creia nessa salvação que Maria creu e festejou. Creia nesse Salvador e afirme, como o cântico afirma,
Deus é o meu Salvador. Aprenda a louvar a Deus com alegria. Tenha a alegria da salvação e do louvor a Deus no seu coração. Louve a Deus pelos seus poderosos feitos. Louve a Deus pela salvação do seu povo. Para que, de fato, essa época do ano não seja apenas um momento de comprar presentes e de reunir nossa família. Mas para que a salvação anunciada na palavra de Deus seja comemorada todos os dias da nossa vida. Seja comemorada todas as vezes que nós lembramos que o Deus enviou o seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Vamos nesse momento orar ao Senhor. Vamos nesse momento curvar as nossas cabeças diante dele e engrandecê-lo e louvá-lo pela sua poderosa e gloriosa salvação. Senhor, nós te louvamos, Pai, pela tua salvação. Nós te louvamos, Senhor Deus, alegres pela salvação em Cristo Jesus. Nós te louvamos, ó Deus, porque nós somos redimidos pelo Senhor. Nós somos salvos pelo Senhor. Que os nossos pecados que fazem separação entre nós e o Senhor não foram suficientes para nos separar eternamente de Ti. Isso porque o Senhor, em sua graça, enviou Teu Filho Jesus Cristo, que nasceu, viveu e morreu neste mundo, para que nós fôssemos redimidos e salvos. Ó Deus, que diante dessa verdade nós possamos crer. E que diante dessa verdade nós possamos festejar, louvar, engrandecer o Teu santo nome com alegria e com humildade de coração. Que nós possamos reconhecer que nós somos servos, escravos e que o Senhor é o nosso Salvador. Que nós possamos reconhecer que só há uma salvação e que essa salvação é gloriosa e digna de todo louvor e de toda alegria do nosso coração. Ó Deus, desperta os corações que não encontram alegria na Tua salvação. Desperta os corações que ainda não compreenderam a Tua salvação. Desperta os corações que já compreenderam a Tua salvação, mas que andam frios na fé. Que o Senhor desperte nosso coração para que as notícias do Evangelho não se tornem comuns, mas que as notícias do Evangelho sejam sempre motivos de louvor, alegria em nosso coração. Abençoa a Tua igreja, Senhor Deus, para que o Evangelho para nós sempre seja motivo de expressar o nosso louvor, a nossa gratidão, a nossa alegria no Senhor. Essa é a oração que nós fazemos no nome dEle. Amém. Amém.